Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Centro Espírita Bezerra de Menezes. É uma satisfação imensa estarmos juntos. Eu sou Ana Bastos, você já me conhece, e hoje nós estamos recebendo aqui o Valtair Viveiros. Ele é trabalhador do movimento espírita do Vale do Aço, Ipatinga e região, e hoje veio trazer uma contribuição grandiosíssima para nossa casa com uma palestra, mas nós vamos conversar um pouquinho mais, dar aquela aprofundada, né? Ô, Voltair, uma alegria imensa ter você conosco, mas apresente-se, por favor. Boa noite, a alegria é minha, obviamente. É uma alegria estar sempre aqui na nossa casa, Bezerra de Menezes. E aqui estivemos, a convite da nossa irmã Carla, para o estudo desta noite. E aqui estamos para conversar um pouco com a nossa irmã. Olha, eu acredito que eu vou perguntar coisas que você também gostaria de perguntar. Então, vamos lá? Voltair, o homem deve buscar a saúde a qualquer preço? Bom, nós precisamos de entender o que está por trás desse qualquer preço. Se esse qualquer preço está embutido as ações necessárias para o autoequilíbrio, o homem não deve medir esforços para conquistar a saúde. Se nesse qualquer preço está inserido algo que venha a ferir as leis divinas, ele não deve em hipótese nenhuma. Então, a criatura humana precisa necessariamente agir conforme as leis divinas para que busque o seu estado saudável. Embora esteja com alguma anomalia, ele precisa ter esta postura diante da vida, buscar agir conforme prescrevem as leis divinas. Até porque a vida tem um fim em algum momento, né? Então, muitas das nossas lutas se mostrarão vãs, né? Nessa busca, às vezes até desenfreada, do corpo perfeito, da saúde perfeita, né? Mas vamos lá. Há alguma vantagem em se ter as tal da saúde plena e vida longa se no campo da convivência nós não formos felizes? São dois fatores distintos. A felicidade não se deve atrelar à vida longa. Né? Nós devemos buscar pela nossa permanência no contexto da vida, porque é uma oportunidade que nós temos de voltar ao cenário físico para os nossos ajustes, para as nossas ações no bem. Consequentemente, gerarão a nossa felicidade. Então, quando nós pautamos pelos deveres prescritos pelo Evangelho de Jesus, as nossas ações, nós devemos nos esforçar para permanecermos em atividade, usando esse tempo para os ajustes necessários para uma felicidade vindoura. E o estado de doença impede a pessoa ser útil? Definitivamente não. Nós temos vários exemplos de companheiros que tinham anomalias físicas de grande complexidade e que trabalharam e que trabalham arduamente na doutrina. Então, não impede em hipótese alguma. Se nós temos alguma dificuldade, alguma limitação física, nós precisamos encontrar uma tarefa que nós possamos desempenhar apesar das nossas dificuldades, das nossas doenças, das nossas limitações. Porque a saúde integral, talvez seja o assunto que nós vamos abordar na próxima questão, ela é diferente da saúde física. Então, a gente precisa fazer essa distinção. As limitações do corpo não impedem, de maneira nenhuma, ao trabalho que nós devemos desenvolver exatamente para o ajuste dessas limitações. É quando nós vamos encontrar os grandes exemplos, né? O verdadeiro missionário, às vezes ele tem uma limitação imensa, mas não deixa de servir, né? Sim, quando eu estava preparando esse trabalho, só complementando a resposta, eu li uma matéria sobre Jesus Gonçalves, né? Quer dizer, um vulto expressivo da doutrina espírita que teve todas as limitações possíveis e enfrentou todas e venceu e alcançou o seu Com objetivo. grandeza. Sim.
Walter, quando a gente fala de enfermidade, você pensa logo daquelas assim, é um câncer, é, sei lá, nós temos a esclerose amiotrófica e tantas outras, né, então. Mas as pequenas doenças que não levam a óbito, ainda assim elas são um fator de educação do espírito? Sim, tudo por quanto nós passamos é consequência das nossas ações pretéritas, sejam elas de um pretérito próximo ou de um pretérito remoto. Então, por menor que seja a anomalia da qual estejamos acometidas, ela é para nós um momento de avaliarmos qual o nosso comportamento dentro desta situação. Se nós passamos por aquela situação com resignação, com compreensão, entendendo que cabe a nós uma vigilância para que não incorremos novamente naquela ação que gerou aquele mal-estar, então ela tem um propósito de nos advertir. E quando nós convivemos em harmonia, mesmo diante das dificuldades físicas, nós estamos corrigindo e buscando a harmonia integral, que é a harmonia do espírito. É assim, quando a pessoa come demais e deu um transtorno no estômago, é falando para ele, contenha-se, né? Sim, é Contenha-se. consequência da invigilância, né? No É paladar isso, ali. isso. Agora vejamos, tudo isso a gente está falando, é o corpo, né? Mas do ponto de vista espiritual, o que é um ser saudável? Do ponto de vista espiritual, conforme nós abordamos na nossa fala, nós encontramos no livro Consolador, né, uma resposta de Emmanuel, que para a completa harmonia do espírito, nós só a conseguiremos quando nós passarmos pelas experiências na Terra em harmonia, em compreensão, em resignação. Então, e como eu disse na palestra, às vezes parece um paradoxo. Para a completa harmonia do espírito, nós necessitamos das doenças pelas quais passamos no corpo, porque essas doenças são fruto do nosso ontem. Então, nós não vamos nos libertar delas se não as experimentarmos, porque ainda não temos disposição para o trabalho no bem incessantemente. Então, quando a gente dedica ao trabalho no bem, nós estamos criando um psiquismo saudável para o espírito. Mas nós temos um resgate, nós temos um ajuste. Então, se assim não fosse, os grandes missionários não sofriam. Como nós citamos o exemplo do nosso querido Chico, que viveu experiências difíceis no corpo, com doenças que lhe imprimiam grandes dores, e sendo um apóstolo de Jesus, um apóstolo da caridade, um apóstolo do amor. Se a gente não entender que aquela experiência difícil foi uma limpeza do passado, a gente não entende por que quem trabalha no bem ainda passa por sofrimentos. Então, o sofrimento é uma forma de ajuste tanto quanto o trabalho no bem. Às vezes é necessário as duas coisas para que nós nos ajustemos. E a experiência de Chico, ele sublimou a dor. Ele fez da dor uma lição de amor. Quem conhece Chico aprendeu com ele. Como é que nós vamos reclamar de uma unha encravada se ele tinha angina, se ele tinha catarata, ele tinha doenças assim que lhe causavam dores terríveis, e sempre com aquele sorrisozinho, abraçando, recebendo, acolhendo e amando a todos. Então ele sublimou a dor e fez-se da dor que ele viveu uma lição para nós aprendermos a conviver com as nossas dificuldades. Aí fica mais fácil a gente entender aquela máxima de Paulo, né? Em tudo dai graças. Porque é Perfeitamente. na dor que a gente burila o espírito, né? Sim, Muito obrigada, foi muito esclarecedor e quando vier de novo, a gente vai explorar outra vez. claro. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, poder estar aqui com os irmãos do Bezerra de Menezes, com os irmãos aqui de Caratinga. É uma casa por quem eu tenho grande afeição, admiração pelos membros que formam essa casa. E sempre que puder, vamos estar juntos. Que Jesus nos envolva a todos. Até mais.